Sim. E essa é a história. Obrigada. E eu sou a Felícia Fleck, e essa história chama O Homem que Contava Histórias, e é um conto da tradição oral. Boa tarde. Agora nós vamos dar início às mesas dessa nossa tarde, né? Espero que ela seja uma tarde proveitosa para todos. O Edmir Perrotti, ele não estará conosco, né? Ele teve um problema de saúde na família, justificou isso há 15 dias atrás. Então, ele estaria na segunda mesa com a Nilma. Então, nós, na nossa organização aqui durante o almoço, né, conversando como faríamos essa mesa. Então, nós vamos fazer uma grande mesa, que será dividida em... Sim, a gente vai fazer um intervalo, das 3h30 às 4h, como combinado, enfim. Mas nós vamos chamar todos aqui para a mesa, né? Vamos fazer uma grande mesa. E quem vai apresentar os convidados é a professora Ana Crélia Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já está chegando ali, bem formosa, bem linda. A professora Gladys, eu acho que ainda não chegou, ela estaria na segunda mesa, e ela vai estar, né, apresentando a Nilma na segunda mesa. E chamo a escritora... A Gladys já está aí, vem, Gladys, também já para cá. A professora Gladys Kescher, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu chamo, então, os ilustradores, né? A ilustradora Graça Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O ilustrador Roger Mello, nosso prêmio Hans Christian Andersen, né, com muito orgulho. A escritora Glória Quirinos, do Paraná. A professora e escritora Nilma Lacerda, da Universidade Federal Fluminense. E que tenhamos uma bela tarde mesmo. Então, a gente faz ficamos até às 13h30, neste primeiro momento, fazemos um intervalo para ter um respiro, e depois a gente retorna, tá bom? Nós estamos aqui fazendo os combinados. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da minha querida Eliane, né, Eliane Debus, e dizer que, na verdade, a questão da literatura infantil e juvenil no Brasil, ela vira uma certa militância, né? Temos aqueles que trabalham com isso e que fazem questão de estar nos eventos, de prestigiar e de discutir as questões desse universo tão rico que é a literatura infantil e juvenil do Brasil. Enfim, vou começar aqui apresentando. Eu vou apresentar os primeiros três,
e depois vou passar para a Gladys para apresentar a professora Nilma, né? Na verdade, me coube apresentar os 3 primeiros, né? E vou começar pela professora Glória Quirinos, né? Que é a professora, na verdade, ela possui pós-doutorado em Sociologia, com a tese Tempo de Paradigmas, contando com a orientação do professor Mafessoli. E a professora tem um longo trajeto, né, na universidade, na PUC do Paraná, e sempre esteve muito ligada a projetos de ensino, de educação. Foi, inclusive, professora de didática, né, professora? Isso é uma coisa que me interessou muito. E, além da produção como professora universitária e crítica, né, que nós acabamos, quando trabalhamos nessa área, acabamos tendo que exercer também, a professora também escreve literatura, né? Então, é muito interessante ter nessa mesa esse ponto de vista, que é o ponto de vista de alguém que tem a relação com o ensino, com a crítica e com a produção de literatura. Depois, agora eu vou passar para a minha querida Graça Lima, né, que é a professora lá da minha universidade. E Graça, além de ser uma pessoa queridíssima, é uma artista plástica fenomenal, que trabalha na Escola de Belas Artes da UFRJ. E Graça, ela tem uma militância na ilustração de livros para criança, né? Ela faz questão de defender o ponto de vista da qualidade estética. E tem uma frase dela que é fundamental para entender o papel do ilustrador nesses tempos de profusão da imagem. Graça diz que o ilustrador deve ser, antes de tudo, um leitor, né? Deve saber ler muito bem uma obra. E ela defende, né, um dos grandes ganhos dos últimos tempos para a literatura infantil e juvenil é a defesa dos ilustradores que conseguiram um espaço de respeito, né, e de direito nesse tipo de produção, com a defesa de que os ilustradores são autores da obra, né? Então, a Graça são também autores. Graça é uma pessoa muito ligada, então, nessa relação da literatura infantil e juvenil com o mercado e com, de certa forma, como esse livro representa um projeto estético, não apenas mais alguma coisa que entra no mercado para concorrer nesse universo que vende, que é a literatura infantil, né? E, por fim, o meu querido Roger Mello, que é um queridinho da UFRJ, a gente adora o Roger Mello na UFRJ. E todo mundo, né? Roger Mello é um queridinho de todo mundo, eu estou pegando para mim porque eu sou abusada, né? Um grande ilustrador. E o Roger, assim como outros ilustradores, ele faz um percurso muito interessante, que eu acho, aliás, um percurso muito digno de um estudo para quem quer pesquisar nessa área, que é o percurso dos ilustradores que, em determinado momento, começam também a escrever, né? Começam a escrever os livros para criança. Então, esse eu acho um percurso... E o Roger escreve livros maravilhosos, como o clássico Meninos do Mangue, né? E muito engraçado, né? Porque num tempo em que nós discutimos muito o papel do leitor, né? A importância do leitor enquanto também um construtor dos sentidos na obra, o Roger vai dizer, olha, eu não consigo pensar muito nisso, né? Eu penso, é óbvio, no leitor, mas, antes de tudo, eu faço uma obra para mim, né? Eu tenho aquela coisa da construção dessa obra para mim, e eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito corajoso, inclusive, porque isso também diz, de certa forma, do quanto um autor de livros infantis, né, ele não vai ter um trabalho pensando exclusivamente na demanda do mercado, né? Existe ali um projeto desse autor, ele tem um projeto, ele faz a defesa desse projeto, e eu acho muito interessante quando ele vai dizer também, olha, às vezes eu faço o desenho primeiro, às vezes eu escrevo primeiro. Então, esse trânsito do escritor para o ilustrador, em Roger Mello, ó, vocês que estão aí procurando um tema para pesquisar, é alguma coisa que merece um estudo muito forte, muito interessante. Então, agora eu passo para a minha colega, que vai apresentar a professora Nilma Lacerda. Bom, boa tarde a todos e a todas. Coube a minha dura tarefa de apresentar a Nilma Lacerda.
É difícil, né, apresentar Nilma sem elencar a infinidade profícua de obras interessantes que a Nilma escreveu. E também, né, destacar essa dimensão tão importante de alguém que atua na formação docente, né? Bom, a Nilma, então, para quem não sabe, tem mestrado e doutorado em Letras Vernáculas, pós-doutorado em História Cultural, professora da Federal Fluminense, autora de vários livros que, com certeza, muitos de nós lemos e utilizamos nos nossos fazeres cotidianos de formação de leitor literário, né? Alguns que se destacam mais, talvez, Viver é Feito à Mão, As Fatias do Mundo, e, mais recentemente, um livro que eu acho que tocou todos nós, a tradução do Arminho Dorme, né? Então, é uma grande honra estar aqui. Depois da manhã maravilhosa que tivemos, com certeza a nossa tarde promete. E promete para todos nós, ao mesmo tempo que vamos nos deleitar escutando os nossos painelistas, promete um compromisso de continuar nesses tempos áridos que se avizinham, lutando pela formação do leitor literário, lutando pelo direito das crianças de terem literatura de qualidade nas escolas brasileiras. Então, tenhamos uma excelente tarde, com certeza. Então, vamos manter, né? Começamos com a professora Glória Quirinos. Ou vocês preferem uma outra ordem, os três? Tá, então vamos começar com a professora Glória. Quanto tempo para cada um? 25 a 30 minutos. Você me avisa, por favor. Boa tarde. Esse boa tarde para vocês se acostumarem ao meu sotaque. Porque não é bem o excelente fluido espanhol que minha colega Yolanda fez hoje de manhã, nem é um português gostoso como o de Santa Catarina. É um português com sotaque. Minhas primeiras palavras são de declaração de amor. Mas é uma declaração de amor indireta. Eu vou falar pela voz de uma poeta portuguesa, Sofia de Mello Andressen. E com ela que eu digo, gosto de ouvir o português do Brasil. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total. Concretas como frutas, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir as palavras todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari fala o coqueiro fica muito, muito mais vegetal. Então, essa é uma declaração de amor indireta que vem pela voz dessa poeta que eu tanto admiro. Se não me engano, eu ouvi aqui na mesa, eu também. E tomara que vocês também. Agora vai uma declaração de amor direta e uma declaração de agradecimento também. A minha querida Eliana Debus, por favor, um agradecimento imenso. O nosso trabalho de conspiração poética, aliás, mitopoética, já começou ontem de noite no restaurante, com umas conversas tão gostosas que vocês não sabem aquele momento anterior à mesa e a riqueza que significa para nós autores, tanto da escrita como da ilustração, esse estar junto. Meu orientador Michel Maffesoli, ele escreveu muito sobre esse sintoma de pós-modernidade atual, esse religar, trazer de lá longe nossas histórias, esse recitar, poder nos contar um a outro nossas histórias. E no carro, no trajeto,
para o restaurante, também